Estamos no período da declaração do imposto de renda. E muitas pessoas ainda não fizeram a sua destinação para o imposto solidário. Você sabia que se fizer o imposto solidário, 6% da declaração fica aqui em Santa Maria. Podemos ter até 30 milhões destinados às entidades locais. Para falar deste assunto, nós trouxemos aqui para a Interativa Liliane Duarte, que é vice-presidente do Lar das Vovozinhas, e também a irmã Anja Carvalho Pereira, coordenadora do Lar Vila Itagiba. Não perca o nosso programa. Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Muito bem. Liliane, nós precisamos então falar de como as pessoas podem destinar esse dinheiro e de que forma isso vai contribuir para o Lar das Vovozinhas. Bom, o dinheiro contribui também para o Lar das Vovozinhas, né? É para todas as instituições de idosos e para projetos de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. É muito importante que esse dinheiro fique em Santa Maria, porque ele gera emprego, renda e gera cuidado, assistência. No nosso caso, meu e dos lares, a gente recebe esse dinheiro através do Conselho Municipal de Saúde. E esse dinheiro é usado principalmente para a nossa maior dificuldade, que é a nossa folha de pagamento. Silvana, assim, ó, se você tem um idoso em casa, no mínimo um idoso doente, que a maioria das nossas assistidas são doentes, uma pessoa fica cuidando dele. Então, para a sua vida, às vezes a filha, ou a neta, ou o filho, para a sua vida para cuidar desse idoso. No caso nosso, são mulheres de altíssima vulnerabilidade, apenas 30% delas têm contato com a família, a maioria está no lar há mais de 10 anos e muitas delas sem nenhum contato com a família ou não têm família, não construíram família. Coisa triste. Foram pessoas que serviram, foram empregadas domésticas, foram agricultoras, foram prostitutas ou são ex-presidiárias e não construíram suas famílias e ficaram abandonadas e foram acolhidas no lar. A gente teria necessidade de muito mais vagas. E, fora isso, o lar tem um lugar, uma das alas, nós temos 4 alas, que é a ala 2, que é uma ala que só fica pessoas com demências sérias, que no caso Alzheimer, acamadas, que usam sondas, fraldas, que não têm condições de fazer nada se ninguém cuidar. Né? Então, elas precisam de cuidados 24 horas por dia. E quantas vovozinhas tem hoje no lar? Hoje nós temos 133 e estamos acolhendo mais 3 vovozinhas até o final de semana, o próximo final de semana. Como é feito esse acolhimento? É feito através da entrevista com a assistente social e através do Ministério Público. Muitas vezes ele nos pede ou nos encaminha a vaga. Ou também é comum, supomos assim, delegacia do idoso, idosas vítimas de violência que não têm para onde ir. Às vezes cuidavam dos netos dependentes químicos, são vítimas de violência, ficam sozinhas, a gente acolhe também, a delegacia pede. Então, são vários momentos, várias situações de violência ou de abandono, ou até mesmo de doença, que a família não tem como cuidar, pessoas com doenças mentais graves, e porque ficaram idosas, com esquizofrenias, oligofrenias, depressões graves, que são cuidadas no lar. Tá, deixa eu só entender, vamos voltar um pouquinho à pergunta inicial. As pessoas, quando vão fazer essa destinação do imposto solidário, ela já diz qual é a entidade que ela quer doar, ou ela só diz, eu estou fazendo uma destinação do meu imposto, né, solidário? É bem democrático, tu pode escolher, tu pode doar. Primeiro, quem que doa? Doa quem? As pessoas físicas que fazem o formulário completo, né? Não fazem o reduzido, fazem o completo.
O que significa hoje? Hoje, em Santa Maria, a gente pode ter 30 milhões de doações. É muito dinheiro que ficaria aqui. Como funciona isso? Na hora que tu faz o teu imposto de renda, tu terminou o teu imposto, tu destina, porque é imposto solidário, nas destinações, nas deduções, tu pode destinar 6%. 3% para as crianças, para o Comitê da Infância, o Conselho da Infância e da Adolescência, e 3% para os idosos. No caso dos idosos, tu pode botar para o todo, para o conselho, que daí o conselho divide normalmente de forma per capita entre todos, ou tu destinar para uma das instituições, ou para o Lar da Vila Itagiba, ou para o Oscar Pitã, ou para as todas, tu pode destinar para as 3. Esse dinheiro, Silvana, faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque hoje o custo de um idoso doente, ele varia no mínimo de R$3.000 para cima. Tanto que se tu for em qualquer clínica privada para contratar serviço, é R$3.500, R$4.000, R$5.000, R$6.000. Isso se não tiver medicação contínua ou tratamentos mais avançados. Com esses cuidados todos por fora. Nós, no caso, nós damos tudo. Nós damos a medicação, nós damos os cuidados, nós damos, claro que muita coisa a gente busca no setor público. A Prefeitura Municipal de Santa Maria é uma grande parceira com a política do idoso, com acesso, mas a gente tem muito que caminhar ainda. A questão do idoso, Silvana, e a importância da destinação do imposto solidário, até para fazer campanhas, porque no Rio Grande do Sul, desde 2019, a gente tem mais idosos do que crianças com menos de 14 anos. Meu Deus, então estamos envelhecendo mesmo. E a questão da vulnerabilidade, as pessoas estão ficando velhas, e muitas ficando doentes, porque as pessoas estão vivendo mais, estão tendo doenças que não eram comuns antigamente. Muito bem. E assim, só para a gente concluir esse assunto, essas pessoas que são encaminhadas e não têm nenhuma renda, quem subsidia essas pessoas? Algumas pessoas não têm o BBPC, que é o benefício continuado, de renda continuado, que é um benefício dado pelo governo, que é menos que um salário mínimo, é R$1.100. Isso é muito triste, né? Tu vê um presidiário ganha R$1.700 e uma pessoa velha, doente, ganha R$1.100, mas políticas públicas, né? Então, o que acontece? Esse dinheiro a gente pode ficar com 70%, que é em torno de R$800, que é usado no cuidado, porque nós precisamos, o cuidado se faz com pessoas. Alguém tem que levantar, ajudar a dar banho, ajudar na alimentação, alguém tem que limpar o quarto, alguém tem que limpar o jardim. Nós precisamos de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, professoras de educação física, advogadas, no caso nosso do lar nós temos terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, nutricionista, farmacêutico. E esta equipe, além de técnicos da enfermagem, cuidadores, pessoal do Serviço de Nutrição e Dietética, então é uma grande equipe de 120 funcionários que dão assistência para as vós. E nós não temos o número recomendado pelo Conselho, pela legislação, porque seriam, no mínimo, uma pessoa para cada idosa, no mínimo, né? Mais 20% de folga. Então, nós teríamos que ter, hoje, de funcionários no lar, 160. Nós temos 120. E qual é o valor dessa folha, Liliane? A folha, hoje, ela gira em torno de R$250 líquido, 250 mil, perdão, líquido, e 300 mil com os encargos, 300 e pouco, né? É importante dizer que os salários são muito baixos, porque tu imagina dar menos de R$2.000 para cada pessoa, né? As maiorias das pessoas, elas trabalham por amor à causa, né, por comprometimentos. Nós, a direção, eu, a Verônica, a Leda, a Zezé, nós fizemos um trabalho voluntário, nós não recebemos absolutamente nada, além do carinho das pessoas como tu, que nos dá esse espaço, né? Isso é muito importante. Essa questão da revista interativa está nos dando esse espaço de fala, onde a gente pode não só divulgar a questão do imposto solidário, mas a questão da causa do idoso, da necessidade. Hoje, em Santa Maria, a gente tem mais ou menos cerca de 3.000 idosos em situação de alguma vulnerabilidade, que precisam de cuidados. Alguns, as suas famílias conseguem dar contas, outros não estão
semi-abandonados ou passando muitos problemas. Então, a gente teria que criar mais vagas, ter mais condições de asilamento para proteger essas pessoas que, em algum momento da vida, eu sempre digo, ninguém se torna bom por ser velho, mas ninguém merece o abandono por ser velho. Ah, que forte isso. Irmã, temos que falar então do lar Vila Itagiba. Quantos idosos tem no lar? Hoje nós temos 63 idosos e a nossa capacidade é para 72. É claro que falta idosos? Não, tem muitos. Mas o lar hoje ele não consegue fazer o acolhimento até por conta da estrutura. O idoso, quando ele vai para uma instituição de longa permanência, ou é porque ele não tem família, ou porque ele tem família, mas a estrutura da casa não favorece para que ele se locomova. Então, o Lar Vila Itagiba, que tem 2 pavilhões, um deles tem 3 andares. Então, pelo fato de ter 3 andares e não ter elevador, o acesso é por rampa, a gente não consegue acolher idosos. E tem uma procura muito grande. Então, assim, um dos nossos projetos hoje é a instalação de um elevador. Porque nós temos vaga no Lar Vila Itagiba, nós temos idosos, famílias procurando e a gente não consegue acolher. E assim, como a Liliane falou, né? Esse idoso, ele nem sempre ele é abandonado. A maioria, claro, não tem filhos, não casaram, né? Ou tiveram um filho e o filho faleceu e esse idoso se viu em algum momento sozinho, né? E aí a gente tem hoje, né, é permitido que tanto o idoso possa procurar uma instituição de longa permanência, o poder público ou até mesmo o vizinho. E assim, a nossa assistente social e a enfermeira, quando fazem a visita, e às vezes as irmãs também vão, a gente volta realmente sim, sensibilizado de ver o sofrimento, de ver tantos idosos que nós gostaríamos de acolher e não temos condições. Porque hoje, e a gente costuma dizer entre nós, né? As 3 instituições, a gente se esforça o máximo, porque tem lá pessoas voluntárias, tem sim os funcionários, mas tem pessoas voluntárias pensando e buscando meios, né? E quando a gente tem um espaço desse para divulgar o trabalho, é muito louvável. Nós conseguimos fazer isso algumas vezes, mas nós temos muitos e muitos idosos em Santa Maria que eles não são amparados. E aí, quando a gente pensa em imposto solidário, aqui a nossa fala não é só para as 3 instituições. Porque se a pessoa faz a destinação do imposto solidário e ela escolhe para o idoso os 3%, esse recurso ele também vai ser utilizado para aqueles idosos, através do COMID, né, que é o Conselho Municipal do Idoso. Esse recurso também vai ser utilizado por aqueles idosos que hoje não são amparados. E que o único familiar que cuida dele precisa trabalhar. Ai, que interessante isso, irmã. Então, na realidade, o que eu percebo muitas vezes, que os idosos e as crianças também, né, Liliane, quando estão em instituições, elas têm um certo olhar da sociedade. Coisa que não acontece com uma criança que tem uma família, uma pseudo-família, uma família que tem um lar constituído, mas que está totalmente desestruturado muitas vezes, né? Exato. E aí, às vezes, esse idoso que está num lar, às vezes abandonado em casa, né, Liliane? Então, ele vai ser atingido, então, também pelo imposto solidário. Sim, através dos projetos elaborados pelo COMID, né? Hoje, a sociedade tem que se mobilizar, porque hoje, inclusive, se pensa em um espaço para que o idoso passe o dia. Ele não teria necessidade de ficar acolhido permanentemente em uma instituição de longa permanência. Mas o familiar que precisa ir para o trabalho, ele precisa de um espaço para deixar esse idoso. É claro que não pode ser apenas um lugar para ele ficar. Ele precisa ter ali também profissionais capacitados, porque esse idoso ele faz uso de medicação, ele tem alimentação. Então, é claro que o município e aí o Conselho Municipal do Idoso, na pessoa do Jaime, né, que é o presidente, tem buscado isso assim veementemente, né, e que merece um destaque no sentido de que nós, enquanto sociedade, precisamos ter esse olhar. É um olhar carinhoso, mas é um olhar de responsabilidade social para este idoso que se encontra na residência,
Muitas vezes a família sai e esse idoso ele corre risco de uma queda. Esse idoso ele corre risco muitas vezes de incendiar a própria casa, né? Porque na medida que vai envelhecendo ele perde as suas forças e a sua capacidade mental, né? Alguns tomam medicações controladas e enquanto ele está sozinho ele não faz o uso da medicação. Então eu acredito que é toda uma cadeia, né? Se nós tivermos esse olhar voltado para o idoso, se a destinação ela estiver aqui em Santa Maria, ao invés desse recurso ir para Brasília, porque todos nós temos que pagar o imposto de renda. Então, não é deixar de pagar, mas é deixar esse recurso aqui em Santa Maria para que o próprio município possa acolher melhor as nossas crianças e os nossos idosos. Então, nós temos o Vila Itagiba, que atende só homens. Por que separaram os homens das mulheres? É uma pergunta que muitas pessoas dizem, o que vai acontecer? Por que separaram? É até para facilitar o cuidado, Silvana, assim, ó, porque às vezes a gente teve no início do lar das vovozinhas, não era lar das vovozinhas, e ficavam homens e mulheres. Então a gente tinha dificuldades no cuidado. E a realidade também do homem é bem diferente da realidade da mulher. A mulher fica muito mais... A irmã tem menos abandono. A mulher é mais abandonada. Meu Deus! Até isso... Por que isso? Pela história de vida da mulher. A mulher ela sempre serviu. E muitas vezes tu esquece quem te ajuda. Agora, tu nunca esquece quem mantém o poder econômico. Os homens têm mais poder econômico que as mulheres. Historicamente, a nossa sociedade ainda tem muito que caminhar sobre isso. As mulheres continuam ganhando 30% a menos que os homens, na maioria das suas funções. Então, isso também na questão do abandono. Os homens, quando ficam viúvos, normalmente eles casam de novo, têm mais facilidade de reconstruir suas vidas. As mulheres normalmente não casam. Meu Deus. E no caso da Vila Itagiba, os recursos, eles conseguem suprir as necessidades lá, irmã? Não. Na verdade, 70% da aposentadoria dos idosos, que nada mais é que 70% do salário mínimo, né? Que seria R$840. Essa contribuição fica para o lar. E que hoje, se você pegar toda a contribuição, não se paga nem a folha. Quantos funcionários tem o lar? Nós temos 43 funcionários. E assim, dá para ser menos funcionários? Não dá. Não dá porque uma instituição de longa permanência, ela funciona 24 horas. Sim. E o funcionário, ele tem funções bem definidas. Se ele é um técnico de enfermagem, a função dele é técnico de enfermagem. Ele não é cuidador, ele não é cozinheiro, ele não é na lavanderia. Então, o fato de ter funções bem definidas, e que é claro que isso é mais do que justo, faz com que tenha necessidade de ter um maior número. Então, por exemplo, se você pega um fisioterapeuta que ele trabalha semanalmente 12 horas, ele é um funcionário. Aí você tem uma enfermeira que trabalha 30, você consegue atender todos os idosos com uma enfermeira? Não consegue. Então, isso faz com que a folha, né, ela tenha assim, um valor bem expressivo. O Lar Vila Itagiba hoje ele conta com 2 imóveis que a gente aluga para tentar suprir. Ainda assim não consegue, né? Até porque os imóveis não tem como manter. E aí a gente conta muitas vezes com a caridade das pessoas de Santa Maria, com pessoas que são sensíveis, né? E que doam e que visitam. Nós temos hoje também em Santa Maria o Banco de Alimentos, que eu acredito que veio assim para ajudar muito e muito mesmo as instituições. Então a gente conta. É claro que a gente não consegue, o Banco de Alimento não consegue atender em todas as necessidades. Até porque não são apenas os lares de idosos, né? Eles atendem muitas outras instituições, muitas ONGs e diretamente a famílias. Então eles fornecem cestas básicas. E aí, é claro, a gente conta às vezes com o município, aquilo que é de direito dos idosos. Alguns conseguem fraldas, né, algumas medicações, mas nem todas. Então, assim, não na quantidade que
o idoso necessita. Então, nesse momento, a gente recorre aos amigos, a telefonar para alguém e dizer, olha, hoje nós precisamos de produto de higiene, pessoal. Nós precisamos de fralda. Então, as pessoas elas acabam nos atendendo, né, na medida do possível, mas algumas vezes a gente se vê assim, em situações de escolher. Tudo é prioridade, mas o que é mais urgente agora? Então, essa eu acredito que seja também a realidade. É o dia a dia. Nós ainda temos o aluguel da van, que nos ajuda, né, que é 37 ou 34 mil por mês, eu não tenho certeza absoluta do valor, mas é 30 e poucos mil. Mas a nossa folha, se formos a irmã tem 40 funcionários, nós temos 120 funcionários. A gente tem muita cobrança que não tem todos os funcionários dos conselhos e dos sindicatos que precisaria, mas a gente não tem como pagar, entendeu? Um funcionário, ele é caro, eles têm os encargos, têm as leis trabalhistas, o que é super justo, mas nem sempre a gente consegue. Então, o imposto solidário, muitas vezes, ele é usado para suprir as carências da folha de pagamento, que é o nosso maior desafio mensal. Com certeza. E outra coisa, Silvana, outra coisa extremamente importante que a gente teve ajuda esse ano foi da Câmara dos Vereadores através das emendas parlamentares, né? Nos ajudaram a comprar coisas que a gente não tinha. Nós, lá no lar, compramos câmara fria, compramos câmara de resfriamento, de alimento. Então, isso tudo nos ajudou também. Nós conseguimos, através de projetos, também um elevador. Então, que é muita coisa, a demanda é muito grande. A gente fez um PPCI, que a irmã está trabalhando nisso agora, que é o programa de prevenção, né, da questão do incêndio. Então, são muitos quesitos para dar conta. Se tu não tem um PPCI na tua casa, né, a não ser que tu more num prédio, claro, porque é uma casa, né? Tu não precisa pagar alguns impostos que nós pagamos enquanto instituição, mesmo filantrópicas, e mesmo com algumas isenções, nós pagamos. A questão de medicamentos, alguns medicamentos são dados pela rede básica, mas muitas vezes também não tem os medicamentos, a gente não pode parar, tem que comprar. Né? A questão das fraldas, a gente consegue algumas? Sim, mas, vamos dizer, as mulheres têm muita incontinência urinária, tem algumas que estão em filas de espera para cirurgia por muito tempo, né, e não se consegue. Já diferente dos homens também, os homens já é até mais barato, essa questão é menos. Tá, mas uma coisa que eu gostaria assim, de saber, existe possibilidade de fazer convênios com as faculdades, de ter alguns estagiários que pudessem fazer trabalho voluntário? Está aberto essa possibilidade de voluntariado nos diversos setores? Por exemplo, daqui a pouco a pessoa não tem dinheiro, mas ela pode ir lá ajudar, sim, né, a gente com trabalho voluntário? Nós temos trabalhadores voluntários em todas as 3 instituições, no Oscar Pitan também. Nós temos convênios tanto com a Universidade Federal de Santa Maria, com a UFN, com a FISMA, com a FADISMA. Nós recebemos alunos em alguns momentos, recebemos dos cursos de cuidadores também, mas a demanda, Silvana, é muito grande. Nós, no caso, a irmã tem menos pessoas doentes, gravemente doentes, que nós lá no lar. Nós lá no lar temos totalmente acamados, 37 idosos. Então é praticamente uma ala hospitalar ali. Sim. Só que nós não somos um estabelecimento assistencial de saúde. Sim. Né? Então nós não recebemos... É uma outra dificuldade. Nós não recebemos verbas vinculadas ao SUS. Nós recebemos apoio e até algumas verbas, mas é muito difícil para enquadramento. As ILPIs têm uma legislação própria, porque o que é uma ILPI? É uma casa onde ficam idosos. Né? Nem todos os idosos doentes estão em hospital, não. Nem tem hospitais para isso. Né? Hoje, o máximo que uma pessoa tem um tempo para ficar num hospital, porque o idoso, pelo Estatuto do Idoso, tem 3 entes responsáveis: a família, o Estado e a sociedade. Os 3 são responsáveis. A sociedade é responsável pelos seus idosos. E a sociedade somos nós. A sociedade que pode doar o imposto solidário, que com seus 3%, para te ter uma ideia,
Se hoje fica do imposto solidário em Santa Maria cerca de 16%, 20%. Se ficar 50%, as nossas folhas das 3 instituições seriam pagas, as folhas de os salários. Ia dar para nós um respiro. Um respiro. Eu acho que esse tema, nós podemos falar, de repente, numa outra oportunidade, falando também, inclusive, sobre a questão do envelhecimento. Nós estamos numa Semana Santa e eu fico refletindo, inclusive, sobre as relações familiares, Liliane, né? Como nós falamos antes, né? De tanto amor que falta, às vezes, no coração das pessoas e o quanto nós precisamos plantar esse amor nas famílias. E eu faço esse apelo e eu acho que essa questão do envelhecimento é um assunto muito sério, porque que amor que eu cativo nas pessoas? Que amor que eu cativo. E isso é uma provocação que eu faço, e eu sei que é bem profundo isso, mas eu acho que isso é muito importante, né, para a sociedade, para as pessoas entenderem que nós precisamos cuidar dos nossos filhos, que nós precisamos cuidar das nossas relações, dos nossos familiares, porque todo mundo vai ficar idoso, né? E de que forma eu vou ser uma idosa? Não é porque eu sou idosa, aquilo da tua primeira fala, né, Liliane? Não é porque agora eu tô idoso que tu é um ser iluminado, né? Não. E aí, que relações tu construiu durante a tua vida? E isso é muito triste, porque quando tu chega nessa idade, tu é totalmente abandonado, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Então, esse apelo que eu faço para vocês, eu acho que é importante a sociedade fazer o seu papel, e uma fala importante que eu quero dizer aqui, é um dinheiro que fica em Santa Maria. A gente precisa valorizar a nossa cidade. Eu estou aqui com 2 representantes de 2 entidades importantíssimas, né? Quantos anos de Vila Itagiba? 75 anos. São 75 anos de Vila Itagiba. E quantos anos de Lar da Povozinha? 76. Então, são entidades antigas, importantes para nossa cidade, né? E que a gente precisa valorizar, e temos também todas as outras entidades, né? O Oscar Pitã, os lares, né, infantis e as outras entidades, que eu acho que as pessoas precisam ter esse olhar de cuidar da nossa cidade, de cuidar das nossas pessoas, e eu quero parabenizar o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, ele é um trabalho que vale ouro. Não tem como pagar esse trabalho, irmã. Né? Muito obrigada, Liliane, por fazer esse trabalho, por assumir essa responsabilidade. Silvana, a gente te agradece. Eu agradeço em meu nome, Lar das Vovozinhas, mas de todas as pessoas que são beneficiadas com o Imposto Solidário, pelo teu espaço que tu nos dá aqui de trazer. Contribuam, é simples, é fácil. No que tu fez em deduções, tu faz o teu imposto, depois deduções legais, e ali tu faz o encaminhamento. É super simples. A Receita Federal tem uma linha de acesso tranquilo no site da Receita, que tem informações. Na página da Prefeitura, no site também tem Imposto Solidário, tem informações. No site do Lar, no site da Vila Itagiba, do Oscar Pitã, do Comide, a gente está à disposição para dar informações, porque esse dinheiro ajuda a cuidar de pessoas, que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade. Isso é um ato de amor. E eu acredito que seja importante também dizer que às vezes existe essa preocupação. Certo, o dinheiro vai para a instituição. E vão usar em quê? Então, assim, esse dinheiro, ele não vai... Quando a pessoa faz a destinação, ele vai para o Fundo Municipal do Idoso. E nós vamos acessar esse recurso a partir de projetos. Então, a gente não liga lá e diz, eu preciso de 200 mil. Não, eu preciso de recurso para a folha. E tudo isso é feito um projeto, é feito prestação de contas. E todo e qualquer cidadão que quiser ir dentro da instituição e saber, vocês gastaram esses 200 mil, 300 mil em quê? Como que foi a prestação de contas? Então, isso é muito transparente também, porque a gente presta conta para o Conselho do Idoso, para o município, né? Está aí bem é supervisionado pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso. Exato. É importante dizer. Então, diferente do resto, qualquer cidadão pode supervisionar e ver quanto que pagou para cada profissional, como foi pago, os encargos, tudo. Então, é um dinheiro que tu tem liquidez da onde foi usado. Muito bom, muito obrigada. A gente agradece. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.
Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.